Vetores. Gente, eu vou ver com vocês aqui uma aula bem rápida, bem básica de vetores, para dar uma ideia aí, para que vocês possam fazer esses exercícios que aí estão. Vetores é um ente matemático, é um ente da matemática usado lá na cinemática vetorial. Cinemática é estudo de movimento, tá? Movimentos curvilíneos, que nós utilizamos os vetores. É uma ferramenta para se entender um movimento parabólico, é um movimento para se entender um corpo com a velocidade numa curva e também na dinâmica, né? Para você estudar, por exemplo, forças, na eletricidade, para você estudar campo elétrico, campo magnético, enfim, é uma ferramenta muito importante em física. Então, olha só, para começar o estudo de vetores, eu vou falar para vocês de grandezas. Grandezas é tudo aquilo que eu posso medir. Tempo é uma grandeza, aceleração é uma grandeza, velocidade, força, campo elétrico, campo magnético. Existe uma infinidade delas para a gente estudar aí em física ao longo do ensino médio. Existem dois tipos de grandezas, grandezas escalares e grandezas vetoriais. Grandezas escalares são aqueles tipos de grandezas que fica bem definido somente pelo valor numérico, né, pelo tamanho, pelo módulo e também pela unidade de medida. Ah, eu não entendi, eu vou te explicar. Olha só, eu tenho aqui, olha lá, um instrumento aqui, um objeto qualquer. Esse, essa barra vermelha aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu vou utilizar um instrumento de medida, a régua. Régua mede o quê? Régua mede o comprimento, a largura, né, o tamanho. Então olha aqui, ó, essa régua ela está medindo o comprimento desse objeto. Tá certo? Ó? Esse objeto, essa régua está mostrando para a gente aqui que ele mede 4,7 centímetros. 4,7 centímetros. Então, se eu falar para vocês assim, ó, o comprimento deste objeto vermelho ali ó, é 4,7 centímetros. Significa dizer que 4,7 centímetros, né, 4,7 é o valor numérico, é um módulo, centímetro, unidade. O comprimento é uma grandeza escalar, porque eu não preciso te dizer mais nada. Você já entendeu que o tamanho daquele objeto ali é 4,7 centímetros. Então, grandezas físicas que só o valor numérico e a unidade de medida te esclarecem sobre aquilo que você está medindo, são chamadas grandezas escalares. Uma grandeza escalar clássica é o tempo, tá? Quando você fala assim, um tempo de 5 minutos, eu não preciso falar 5 minutos na vertical para baixo. Eu tenho 15 anos. Eu tenho 15 anos na horizontal para a esquerda. Né? Então, por isso que o tempo, basta que eu te diga 15 anos, por isso que o tempo é uma grandeza escalar. Agora, quando eu preciso te oferecer mais alguns detalhes, aí é grandeza vetorial, que é o que nós vamos falar aqui. Aí são exemplos, né, de grandezas escalares: área, energia, potência, densidade, pressão, carga elétrica, etc. Pessoal, outro tipo de grandeza é a vetorial. A vetorial é quando só o valor numérico e a unidade de medida não é suficiente para eu compreender. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, aí na casa de vocês, apliquem uma força de 10 newtons na mesa da sala da casa de vocês. Você vai empurrar essa mesa ou puxar essa mesa, tá certo? Com uma determinada força. Bom, eu tenho que te falar como é que eu quero que você empurre essa mesa. Vá que você empurra essa mesa para a esquerda. Eu vou falar para você, não é assim. Vá que você empurra essa mesa para baixo. Eu vou falar para você, não é assim. Então vamos supor que eu falo para você assim, quer ver lá? Empurra a mesa de sua casa na vertical para cima. Eu estou querendo que você suspenda a mesa. Tá vendo? Então tem que te explicar, além do valor numérico, dos 10 newtons, do valor da força que você vai fazer na mesa, eu tenho que te explicar a direção dela, né? A direção, o rumo que você vai dar para essa força sua. Grandezas como a força são ditas grandezas vetoriais. A velocidade é assim, a aceleração é assim, campo elétrico é assim, campo magnético é assim. Tá certo? Então, quando falar grandezas vetoriais, é aquelas que eu vou representar por um vetor. Vetor é só você lembrar de 3 palavrinhas, olha lá, ó, módulo, direção e sentido. Tá certo? Ó, módulo, direção e sentido. Módulo é o valor numérico, é o tanto que mede. Uma força de 10 newtons é o 10. Tá certo? Módulo pode ser o tamanho. Né? Por exemplo, aqui ó, 4,7 centímetros é módulo, é o tamanho.
A grandeza escalar é só um módulo. A grandeza vetorial, além desse valor numérico e da unidade de medida, você vai precisar também da direção e do sentido. Direção é a reta, o rumo que você vai aplicar à grandeza. E o sentido é para onde aponta. Por exemplo, uma reta na horizontal, você pode ter direita e esquerda. Né? Uma reta vertical, você tem para cima e para baixo. O direita e esquerda, para cima e para baixo é o sentido. Tá bom? Então isso daí é uma ideia de vetores. Bem rapidinho aqui. Olha lá, ó. Esse carro aqui, ó. Você pode falar que ele tá, o deslocamento dele, ele está vindo de P para Q. Ele está saindo do ponto P e andando para o ponto Q. Olha lá, ó. Quanto é que vale o módulo desse deslocamento? 10 metros, tá vendo? Ó? A direção dele, ó. Você pode falar que ele está seguindo uma direção, essa bússola aqui está nos orientando, ó. Oeste-leste, ó. Ele está seguindo a direção oeste-leste. Qual o sentido dele? Ele tá indo para o leste, ó. Tá vendo lá? Então, o módulo 10 metros, direção oeste-leste, ou leste-oeste, tanto faz, sentido para o leste. Né? Então, ele está nessa reta aqui, ó, oeste-leste, sentido para o leste. Tá vendo? Ó? E o módulo dele é 10 metros. Então, tá aí. Pessoal, olha aqui, ó. Não confunda direção com sentido. Direção é reta. Toda direção tem dois sentidos. As direções que a gente mais vai usar é horizontal e vertical. Direção horizontal, você tem o sentido para a direita ou para a esquerda. Direção vertical, você tem só dois sentidos, ou para cima ou para baixo. Ok? Não confunda isso, tá certo? Olha só, o carro B e o carro A estão na mesma direção e sentidos opostos. Tá vendo? Então tá aí. Pessoal, nós vamos simbolizar vetor por uma seta, por uma reta, por um segmento de reta e uma flechinha, tá certo? Tá aqui, lá, ó, vetor, ó, é uma seta ou uma flecha, como queiram, tá certo? Então tá aí. Eu sugiro a vocês que na hora de fazer os exercícios, utilizem para essa matéria, vetores, uma régua e papel quadriculado, se possível, tá? Mas dá para fazer caprichadinha no caderno. Só fazer caprichado. Não faça a mão livre. Usem régua para fazer aqueles exercícios lá, tá certo? Bom, então olha aqui, ó. É uma seta. Olha esse vetor, ó. Vou falar as três características dele. Qual que é o módulo dele? O módulo é o tamanho, tanto que ele mede. Olha lá, o tamanho dele é L. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Qual que é a direção dele? A direção dele é a direção da reta suporte, que eu chamei aqui de reta R. Ele está em cima da reta R. Ou você pode falar horizontal, tá vendo? A direção dele é horizontal. Qual que é o sentido dele? Para a direita. Então, módulo L, direção horizontal, sentido para a direita. Tá vendo? Olha esse vetor aqui, ó. Olha lá, ó. Gente, é de praxe nós simbolizarmos vetores por uma letra do alfabeto com uma setinha em cima, tá? A gente chama aqui, ó, vetor V. A gente lê dessa forma, ó. Eu dei um nome para esse vetor, eu batizei ele, vetor V. Pode ser também vetor AB, tá? Tanto faz. Mas é mais comum a gente chamar vetor V. Vetor V. Tá vendo lá? Esse lado aqui a gente chama de origem do vetor, ó. Isso aqui é extremidade, ó. Guarda bem. Aonde está a setinha é extremidade. O outro lado é origem e extremidade. Meninos, não esqueçam, na hora que vocês forem fazer os desenhos lá, presta atenção, não é só um traço não, é uma flecha, é uma seta, tá? Para simbolizar vetores. Olha lá, ó. Você pode simbolizar ou vetor V ou vetor AB, como eu tinha falado para vocês, tá certo? Olha lá. Outra coisa importante, gente, quando eu colocar com a setinha em cima, a letrinha com a setinha em cima é o vetor. Quando eu colocar sem a setinha em cima, é só o módulo do vetor. Aqui é módulo, direção e sentido. Né? Ó, o valor numérico, aonde ele está direcionado. Aqui, ó, é só o valor numérico. Tá certo? Mas não precisa se preocupar com isso, não. Mais para frente, aí, em outros momentos, a gente vai falar mais sobre isso. Então, aqui uma atividadezinha rapidinha, só para... Olha, o vetor, nem vou resolver essas questões aqui, ó. O vetor B com o vetor D, olha lá, eles têm a mesma direção, o mesmo sentido, tá vendo? Apontado para o mesmo lado, estão na mesma reta. O vetor D e o vetor C, olha lá, ó, tem mesma direção, ó, tá na mesma reta, ó, e sentidos opostos. Olha a setinha, tá vendo? Ó? O vetor A
tem direção diferente dos demais, tá vendo? Ó? O vetor A, a direção dela é dessa reta. Ó. Esses outros três, ó, essa reta. Ó. Direção é reta, tá certo? Você pode falar que possuem a mesma direção são esses três. Ó. Sentido é para onde aponta, tá certo? Então é um exercício só para simbolizar isso aí rapidinho aqui. Gente, agora chegou num ponto aqui, esse exemplo aqui, ó, que é o que o exercício lá que vocês querem fazer tá pedindo mais, tá? Tá sendo mais cobrado. É somar vetores. Ele utilizou lá na apostila do PET somente a regra do polígono. Eu vou fazer um exemplo com vocês aqui. Quer ver? Olha lá. Ó. Eu gosto de fazer sempre no papel quadriculado para ficar organizado. Eu tenho aqui vários vetores. Né? O vetor A, o vetor B, o vetor C, o vetor D, o vetor E. Com esses tamanhos que vocês estão vendo aí e com essas direções, com esses rumos que eles estão tomados aí. Bom, então olha aqui, ó. Eu quero uma soma, olha o tanto de vetores que eu estou somando. Lá na apostila do PET está até mais fácil. Estou mandando você somar 2 ou 3. É facinho. É só você escrevê-los ali, ó, do lado de cá, ó, tais quais eles estão aqui, ó, tá certo? Colocando um atrás do outro, seguindo do jeitinho que ele está aqui, ó. Então, olha, que eu vou pegar o vetor A. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Tá vendo? É o módulo dele. A direção dele, olha lá, é a reta vertical, olha lá, tá vendo? O sentido dele é para baixo. Então, olha lá, eu peguei o vetor A. Pode contar aqui que você tem a mesma quantidade de quadradinhos que você tem de cá, ó. Tá certo? Agora eu vou pegar o vetor B. Vou pegar, é como se eu pegar ele aqui, ó, e carregar ele para cá, ó. Vetor B, ó. Agora eu vou pegar o vetor C. Tá vendo? Agora eu vou pegar o vetor D. Tá certo? Ó. Olha lá, agora eu vou pegar o vetor E. Olha lá, do jeitinho que ele está aqui, olha lá, eu coloquei ele lá. Ó. Eu vou emendando esses vetores. Isso é a regra do polígono. É assim que você vai fazer os exercícios lá. Você escreve eles colocando um atrás do outro. Agora vem a regra. Como é que eu determino o resultado disso? Que eu chamo de vetor resultante. Que eu, aqui no caso aqui eu dei o nome de S. Olha lá, o vetor resultante. Esse vetor resultante, você vai desenhá-lo unindo origem do primeiro, extremidade do último. Lembra que origem é aqui onde o vetor começa. Olha lá, extremidade é na setinha do vetor. Então, origem do primeiro. Então, vai ser aqui, ó. Extremidade do último. Aqui, ó. Tá ali o vetor S. Só isso. Tá certo? Então, vocês desenham um atrás do outro. Tá vendo? Esse é o exercício para fazer lá. E você vai traçar, ó, origem do primeiro com extremidade do último. Tá certo, pessoal? Então tá aí. Esse é o vetor resultante. Chama a atenção de vocês para um detalhezinho. O vetor resultante, olha lá, a extremidade dele, a setinha dele, olha lá, vai sempre coincidir com a extremidade do último vetor. Cuidado, tem aluno que desenha ele para cá, ó, fechando aí o... Entendeu? Não é assim não. O vetor resultante, aqui, ó, daqui até aqui, ó. Tá certo? Ah, e se esse vetor E ele tivesse terminado lá no A? Aí não teria vetor resultante, ele seria zero. Se eu fechasse o ciclo aqui, ó, com esses vetores que eu estou somando, aí o vetor resultante seria zero. É essa regrinha que eu acabei de falar para vocês, regra do polígono, que nós vamos usar para fazer os exercícios do PET. Se você não entendeu, volta de novo o vídeo aí. Nessa parte que eu expliquei, regra do polígono. É essa regrinha que nós vamos usar, tá certo? Gente, quando eu tiver dois vetores, aqui é um exemplo, tá? Ó, vou pegar aqui, quer ver? Olha lá, se a linha poligonal dos vetores parcelas for fechada, então, aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, né? Fechou, então o vetor resultante é zero. Eu tinha chamado a atenção sobre isso. Passa aí rápido aqui, tá? Pra gente ganhar um pouquinho, para o vídeo ficar muito grande. Regra do paralelogramo, gente, é só para dois vetores. Eu até coloquei ela lá na atividade 3, num exercíciozinho, mas você pode também usar a regra do polígono que eu acabei de falar sem problema nenhum. A regra do paralelogramo é o seguinte, você vai colocar os vetores assim, ó. Nota que eu não coloquei o vetor B seguindo a regra do trenzinho, ó, tá vendo? Um atrás do outro, do polígono, que nós acabamos de ver. Né? Se eu fosse olhar a regra do polígono que eu acabei de explicar para vocês, eu ia botar o vetor B aqui, ó. Né? Então, quando é regra do paralelogramo, a gente fala que os vetores eles são coincidentes. Olha lá, origem com origem. Consiste em você traçar uma paralela lá, ao vetor A, uma paralela ao vetor B, lá, e aqui está o vetor resultante. É como se eu puxasse para cá um objeto,
você puxasse para lá um objeto e o objeto vai lá. Ó. Essa é a regra do paralelogramo. Tá vendo? Ó? Quando esses vetores formarem ângulos de 90 graus, aqui está a regra do polígono. Olha a diferença quando é polígono. Ó. É um atrás do outro. Ó. Tá vendo? Olha quando é paralelogramo. Ó. São coincidentes. Observe que eu usando a regra do polígono e eu usando a regra do paralelogramo, olha como é que o vetor deu. Ó. Tá vendo? Do mesmo tamanho, na mesma direção, na mesma reta. Tá vendo? E no mesmo sentido. Ou seja, a mesma coisa. Tá vendo? Então tanto faz usarmos regra do polígono ou regra do paralelogramo. Polígono é mais rapidinho, mais fácil. O polígono você pode usar vários vetores. O paralelogramo é só para 2 vetores. Tá certo? E aí a gente vai usar o teorema de Pitágoras para calcular o valor. Né? O teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado igual à soma dos catetos ao quadrado. Quando esses vetores formarem ângulos de 90 graus. Aqui não dá para usar Pitágoras, ó, porque o ângulo aqui não é reto. Ó. Tá vendo? Ó? Aqui o ângulo é reto, aqui o ângulo é reto. Tá certo? Bom, gente, aqui, ó, vou pegar 2 canetas aqui para mostrar para vocês. Ó. A caneta vai ser o vetor, ó, a tampinha da caneta, a setinha. Tá vendo? Eu tenho 2 vetores na mesma direção e no mesmo sentido. Aqui, ó, olha lá, o vetor resultante, usando a regra do polígono, ó, você soma. Um vetor vale 3, o outro vale 2, o vetor resultante vale 5. Tá certo? É um exemplo, tá? Só para mostrar, ó, isso é um exemplo, vou passar rapidinho aqui. Se você tiver 2 vetores na mesma direção e sentidos opostos, você subtrai, tá certo? Olha lá, eu tenho um vetor aqui, ó, desenhei. Aqui, para não ficar embolado, eu desenhei embaixo. Ó. O vetor S2 teria que vir aqui até aqui. Ó. E o vetor resultante, origem do primeiro com extremidade do último. Eu fiz aqui embaixo para não embolar, tá certo? Então, olha lá, de novo, ó. Desenhei o vetor S1, desenhei o vetor S2. Usando a regra do polígono, unindo, olha lá, emendando, como se fosse um trenzinho. Isso aqui teria que estar aqui, isso aqui teria que estar aqui. Tá? Só que eu desenhei embaixo para não embolar. O vetor resultante é isso aqui, o resultado. É origem do primeiro com extremidade do último. Então tá aqui. Ó. É você pegar esse e subtrair esse. Tá certo? Olha lá. Um exemplo aí, ó, o barquinho vai para um lado e a correnteza vai para o outro. Olha lá. Ó. Deixa eu só voltar aqui, peraí, um minutinho. Olha lá. Esse S2 aqui representa o deslocamento da correnteza, o S1 representa o deslocamento do barquinho. Olha lá. Você faz um menos o outro. Tá vendo? Se o barquinho tiver com 4 unidades, né, deslocar 4 unidades, e a correnteza da água 3 unidades, vai dar 1 unidade. É um menos o outro. Então, olha lá, de novo. Mesma direção e mesmo sentido, você soma. Mesma direção e sentidos opostos, você subtrai. Tá certo? Agora, para finalizar, se eu tiver isso aqui, olha lá, tá vendo? Ó? Se os vetores estiverem mesmo formando um ângulo de 90 graus, aí é Pitágoras, viu, gente? Ó, você pode usando aqui a regra do paralelogramo, lá, para fazer o desenho, olha lá. Aqui é a regra do polígono, tá vendo? Olha lá, um atrás do outro. E para você calcular é o teorema de Pitágoras, tá vendo? Para você obter a soma vetorial dos vetores, você vai usar o teorema de Pitágoras. Resumindo tudo que eu falei, as canetas, ó, soma, tá vendo? Ó, os vetores, ó, setinha do vetor, tá vendo? Ó, soma, subtrai, Pitágoras, tá certo? Pessoal, então tá aí, isso foi o que eu queria ter falado para vocês. Isso aqui é decomposição de vetores, vou falar disso para vocês presencialmente, tá certo? Um recadinho aí rapidinho. Depois ainda vou deixar aí um videozinho pequenininho, resolvendo aí uns 2 exemplos, um exemplo de cada um daqueles exercícios que foi passado lá no PET, para ajudar vocês aí a fazer os exercícios. Tomara que dê aí para vocês iniciar, tá certo? No mais, um abraço aí a todos e fiquem com Deus. Até a próxima.